as esposas de obreiro, que muito colaboraram. Deus abençoe. Tá bom? Gênesis capítulo 25, a partir do versículo de número 23. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. E o Senhor lhe disse: duas nações há no teu ventre, e dois povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. E cumprindo-se os dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre, e saiu o primeiro ruivo, e todo como um vestido de pelo, por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão, agarrada na sua mão, ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos, quando o gerou. E cresceram os meninos, e Esaú foi homem perito na caça, homem do campo, mas Jacó era homem simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: peço-te de comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú, e o guisado de lentilhas. E ele comeu, e bebeu, e levantou-se, e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Amém. Podeis sentar. Todos nós conhecemos o texto sagrado que nós acabamos de ler, um relato bíblico que nos conta como se deu o nascimento desses dois homens, o primeiro chamado de Esaú, e o segundo chamado Jacó. Ambos, eles eram irmãos, e eles eram filhos de Isaque e Rebeca. A Bíblia diz que quando Isaque os gera, irmão Hélio, Isaque ele já tem 60 anos de idade, quando ele gera Esaú, e quando ele gera Jacó. Mas havia uma profecia bíblica de que o maior, ele serviria ao menor. Quando se deu o nascimento, a Bíblia nos conta que vieram duas nações no ventre de Rebeca, duas nações, e a Bíblia diz que saiu o primeiro, nasceu o primeiro, e a Bíblia diz que ele era ruivo, e ele era todo vestido de pelo, e colocaram o nome de Esaú,
porque Esaú significa aquele que é vestido de pelos. Quando Esaú nasce, posteriormente vem o outro, consequentemente e obviamente o mais novo. A Bíblia diz que este vem com as mãos agarradas no calcanhar de Esaú. E quando viram isto, disse o nome dele vai ser Jacó, porque Jacó significa aquele que usurpa. De certo é que ambos nasceram, os dois irmãos, na mesma casa, filhos do mesmo pai e da mesma mãe. E a Bíblia diz que os meninos, eles cresceram, porque os meninos precisam crescer. Se os meninos não crescerem, alguma coisa errada está acontecendo. Dentro do curso natural, é necessário que os pequenos cresçam. Se não crescer, no mínimo, está sofrendo de nanismo, porque a ordem de Deus é que nós cresçamos em graça e em conhecimento. E quando eles crescem, a Bíblia diz que o mais velho, Esaú, ele se tornou perito na caça. Ele era caçador, ele era profissional. Se alguém quisesse uma caça, era só pedir para Esaú. Esaú sabia os caminhos, o horário, como fazer, quando fazer, e ele conseguia, porque ele era perito em caçar. O seu irmão, diferente de Esaú, ele não era caçador. A Bíblia diz que ele habitava em tendas, porque um irmão, ele não é obrigado necessariamente fazer o que o outro faz. É possível sermos irmãos, crescermos juntos, você sendo caçador e eu habitando em tendas. Vai do propósito de Deus para a vida de cada um, de uma tal maneira que eles crescem, morando na mesma casa, com os mesmos pais. Em um dia normal, em um dia qualquer, Esaú, ele vai para o campo, para o seu ofício, para a sua tarefa, porque ele é caçador. E quando ele chega do campo, quando ele chega em casa, ele se encontra com seu irmão Jacó, e ele vem com muita fome. Se fosse nós, diríamos que ele vinha, como é que a gente diz quando a pessoa está com muita fome? Brocado, né? Ele vinha brocado, com muita fome. E quando ele chega em casa, ele se depara com seu irmão, que de besta não tinha nada. Seu irmão já tinha em casa, porque ele habitava em tendas, ele já tinha em casa um guisado preparado. Quando Esaú adentra, sente o cheiro, ele faz um pedido: me dá desse guisado. Jacó olha para ele e diz assim, rapaz, dá eu não posso, apesar de tu ser meu irmão, mas eu não posso dar. Me vende a tua primogenitura, se tu quiser do guisado, eu te dou. Aí tu faz um juramento que nós levamos em alta consideração em Israel, um juramento feito por um crente. Aí
o direito de primogenitura é meu. Esaú olha para ele sem relutar, diz assim: o que é que vai adiantar mesmo esse direito de primogenitura? Eu estou quase morrendo de fome, eu vou morrer mesmo, me dá desse guisado. Aí Jacó diz: pois faz o juramento, ou seja, vamos deixar amarrado, que Jacó não era besta, vamos deixar tudo alinhado. Esaú faz o juramento, ele dá do guisado para ele, ele come, e daí por diante, Jacó, ele passa a ser detentor do direito de primogenitura, que até então era de Esaú. Pastor, e o que era o direito de primogenitura em Israel? O direito de primogenitura era algo importantíssimo, espiritual também. Quando nascia um filho em uma casa, e este era igual a Esaú, ou seja, o mais velho, a este era lhe dado o direito de primogenitura. Esse era detentor da maior parte da herança dos pais. O direito de primogenitura lhe dava esse privilégio. E agora Esaú come, e o texto que nós lemos diz que ele, fazendo assim, desprezou o seu direito de primogenitura. Esaú, ele desprezou o seu direito de primogenitura. Bendito seja o nome do Senhor. E a gente olhando para o texto sagrado, a gente observa no mínimo 4 erros de Esaú. É natural que a gente fale mais dos erros do que dos acertos, porque é do ser humano aprender mais com os erros do que com os acertos. Motivo este que a gente se debruça mais nos erros, para que possamos exaurir lições de Deus para as nossas vidas, diretrizes, receitas, para que alcancemos de Deus o seu favor. Pastor, e ele errou muito, errou, assim como seu irmão errou também, mas que nesta noite não é o caso a ser evidenciado. Os erros que nós estudaremos são os erros de Esaú, o irmão mais velho de Jacó. Pastor, e qual foi o primeiro erro de Esaú? O primeiro erro de Esaú foi: Esaú, ele sabia lidar com os problemas no campo, mas ele se perdia com os problemas domésticos. Esaú, ele sabia lidar com os problemas no campo, mas ele se perdia com os problemas domésticos, com os problemas de casa. Esaú foi caçar. E vocês não acham que a fome que Esaú estava, ele não sentiu essa fome no campo? Claro que sentiu. Esaú ficou faminto no campo. Esaú ficou brocado, como vocês disseram, no campo. Esaú ficou com vontade de comer no campo. Esaú desejou um guisado no campo. Esaú desejou um chambari no campo, um cozidão no campo, uma rabada no campo, uma panelada no campo. Mas Esaú, no campo ele se controlou, porque o problema de Esaú não era no campo, o problema de Esaú era em casa. Quando ele chegou com fome, mas muita fome,
Quando ele vê o seu irmão com o guisado preparado, o prato de lentilha, ele diz assim: me dá para eu comer. Bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, eu suportei a fome no campo, mas aqui dentro de casa eu não estou conseguindo. Bendito seja o nome do Senhor. E olhando para a figura de Esaú, às vezes nós nos encontramos em Esaú. Às vezes nós sabemos lidar muito bem com os problemas no campo. Às vezes nós sabemos lidar muito bem com os problemas lá fora. Mas quando a gente chega em casa, a gente se perde, a gente se embaraça. Lá fora a gente escuta de A e não de nada. A gente escuta de B e não diz nada. Lá fora a gente suporta tudo e às vezes todos. Aí a gente vem para casa murchinho, a gente vem para casa cabisbaixo, a gente vem para casa faminto. Mas quando coloca o pé dentro de casa, aí ninguém pode dizer nada, aí ninguém pode dar uma opinião, ninguém pode dar uma sugestão, ninguém pode fazer uma pergunta. Sabe o que é isso? É a síndrome de Esaú. De Esaú, de Esaú. Esaú, ele era habilidoso no campo, enfrentava as feras no campo, e ele não reclamava, ele não murmurava. Mas no dia que ele chegou em casa, irmãos, deixa eu lhe fazer uma pergunta: se perdeu ou não se perdeu? Ele não já estava em casa? Ele ia comer de uma forma ou de outra, uma coisa ou outra, porque afinal de contas ele não está mais no campo, ele agora chegou em casa. E depois que ele chega em casa, ele colocou tudo a perder em casa. Lá no campo ele soube se portar, lá no campo ele soube se conduzir, mas quando ele chega na própria casa dele, ele consegue perder a bênção, ele consegue perder o milagre, ele consegue desagradar a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Será se nós, em algum momento da nossa vida, nós não se parecemos com Esaú? Em algum momento da nossa vida, será se alguém não diz assim: ah, se fulano ficasse a vida toda no campo, para mim seria melhor. Ah, mas se fulano ficasse o dia todo e a noite no serviço, não seria melhor? Ah, se fulana, se ela ficasse para sempre no campo, será se não seria melhor? Esse espírito que opera ainda no nosso meio é o espírito que operava na vida do caçador Esaú. Esaú, ele não era só um caçador de animais. Esaú era um caçador de problemas. Além de caçador de animais, Esaú era um caçador de problemas, ou um arrumador de problemas. A gente precisa ver os nossos conceitos, a gente precisa ver se de fato o caráter de Cristo está aparecendo em nós. Em nós. Porque às vezes a gente é bom para A
E isso pode te confrontar, te chocar e me chocar esta noite. Às vezes nós somos bons para B. E tem gente que é mais generoso para C, para D, para E, para F. É bom para todo mundo. Só não é bom para quem está na sua casa. Fala com educação com todo mundo. Só não fala com educação com quem mora na sua casa. Bendito seja o nome do Senhor. E esse foi o maior erro do caçador Esaú. Saber lidar com os problemas lá no campo, mas se perder com os problemas domésticos. Às vezes uma coisinha de nada a gente se perde. Às vezes uma coisinha de nada a gente se embaraça. Às vezes uma coisinha de nada dá um problemão. Que nesta noite nós possamos dizer: se Deus tira de mim todo espírito de Esaú e coloca o interesse pelas coisas espirituais, como tinha Jacó. Bendito seja o nome do Senhor. Ele cometeu esse erro, que é o mais grave. O segundo erro de Esaú, ele nunca pagou o preço por nada. Isso é um erro. Pastor, como assim? Escute, Esaú nunca pagou um preço por nada. Vocês já viram alguma vez na Bíblia Sagrada Esaú pagando um preço para conseguir algo? Nunca. Até porque o direito de primogenitura deram para ele. Está aí, de mão beijada. Agora ele vem do campo. Quando ele chega em casa, como ele nunca pagou um preço por nada mesmo, sabe o que é que ele diz? Me dá do guisado, do ensopado, do prato de lentilha para que eu coma. Ele gostava das coisas tudo na garapa. Esaú, sabia? Jacó, sendo o oposto dele, disse assim: eu te compro. Foi ou não foi? Eu te compro. Esquece esse negócio de dar. Porque às vezes a gente quer as coisas, mas a gente não tem coragem de pagar um preço por nada. Eu não estou falando do preço da salvação, porque este foi pago na cruz do Calvário. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de esforço que é necessário que nós façamos, para que nós conquistemos, ou no mínimo mantemos aquilo que o Senhor já nos deu. A gente às vezes precisa abrir mão disso, precisa abrir mão daquilo, precisa renunciar a isso, precisa renunciar aquilo. E tem coisa que você sabe que para você, se você fizer, custa um alto preço. Mesmo que para as pessoas olhem e dizem: isso é nada. Mas você sabe a luta que é para você fazer isso, a luta que é para você pedir perdão. Às vezes ninguém não valoriza, mas você sabe o preço que você precisa pagar para que você vá e tente organizar as coisas na nossa vida. Tudo tem um preço, meus irmãos, tudo. A nossa igreja tem um preço, foi comprado com alto preço. O nosso serviço, ele tem um preço. A tua casa, ela tem um preço. O teu ministério, ele tem um preço. A tua família, ela tem um preço. Um preço. Agora o ruim, sabe quando é? As criancinhas de Jesus. Sabe quando é que é ruim? Quando a gente percebe que só um pagou o preço. Oh, que tristeza. Aí qualquer coisa. Já pensou, você tem um sócio? A palavra que o Espírito me deu. Você tem um sócio numa empresa.
Aí você se esforça, dorme tarde, acorda cedo, tenta, sabe, para ver se aquela empresa vai para frente, para ver se aquela empresa não quebra, para ver se ela prospera. Aí você percebe, rapaz, não é falando não, mas parece que só eu estou pagando um preço. Aí você fica desanimado, não fica? Fica. Você pensa logo assim, sabendo uma coisa, eu vou desfazer essa sociedade, sem futuro. Porque o bom é quando todos pagam um preço para serem e para terem. Para serem e para terem. Esaú, ele não gostava não, ele era muito garapeiro. Diz, me dá. Porque às vezes a gente tomar cuidado, a gente leva a vida desse jeito. Todo tempo na garapa, vivendo dos que me dão, nunca se levanta para nada, nunca paga um preço em nada. Vive às custas do irmão, da irmã, da oração de A, da oração de B, da intercessão do líder, não sei de quem, mas a verdade é que nunca pagou-se um preço. E quando não se paga o preço, não sabe o valor que tem, porque não se paga, não se paga. Esaú, ele gostava mesmo era das coisas assim, das coisas fáceis. A gente fala que era Jacó, conversa. Tudo que Jacó conseguiu, ou no trejeito, mas tudo era um preço. Até a mulher, para ele casar, ele teve que trabalhar 20 anos. Ele não fez, foi ligar para o Mano Santana e pedir uma, não. Ele não fez, não foi entrar no site de relacionamento e dizer, aqui aparecer, essa é a minha. Não! Ele trabalhou 20 anos, um alto preço, para conseguir o aparelhozinho dele. Eu sei que você pagou um alto preço para conseguir o seu aparelho também. É um aparelho que só vive na assistência, mas Jesus está falando, vocês não creem? Aí vem um aparelhozinho assim que, mas é o teu que Jesus te deu, é a tua que Jesus te deu. E nós saímos com ele. A minha é uma benção, deixa eu logo me organizar. E a sua também. Nós saímos com ele e com ela, nós vamos chegar. Bendito seja o nome do Senhor. Não é? Pastor, tem um preçozinho que tem. Você paga o seu, eu pago o meu, a gente vai pagando, Jesus vai dando graça e nós vamos vencendo, porque Deus, Ele é bom. Pastor, esse homem errou demais. Errou, ainda tem o terceiro erro. E qual foi, pastor? Jacó, melhor dizendo, Esaú, ele só pensou no presente, com as suas atitudes impensadas. Ele chega do campo, lá deu tudo certo, lá ele era fera, lá ele era o cara mesmo, não tinha melhor do que ele lá não. Mas quando ele chegou em casa, para lidar com os problemas domésticos, cansado, o texto diz, cansado, é igual você chega, cansado, estressado, zangado, injuriado, preocupado, tudo que tem isso pelo meio. Chegou cansado. Aí ele disse assim, rapaz, me dá, que eu nunca paguei nada por nada mesmo. Se me dá desse guisado. Ele disse, se tu, eu te compro. Ele disse, tá certo, o importante é eu comer. O importante é eu matar a minha fome, ou seja, o agora, o presente. Sabe o que Jacó está dizendo? Esaú está dizendo, eu não estou nem aí com o futuro, eu não estou nem aí com amanhã, quem quiser que se vire, quem quiser que se lixe. É isso que Esaú está nos dizendo. Aí eu fico pensando, meu Deus, porque mensagem ela é comida. Tem gente que passa que o pastor, tem gente que pensa que o pastor prega e só com não, é o primeiro que apanha. O cozinheiro,
O garçom que serve a comida não tem jeito para ele não meter assim o dedinho e dar uma experimentada. É o primeiro que vai. É o primeiro. E se for um garçom faminto, igual nós, que a gente não leva quase nada, come tudo. Não é assim que a gente faz. Come tudo, leva só um pouquinho. Aí ele disse assim: eu vou comer porque eu estou com fome. Eu quero matar essa fome aqui agora. Se preocupou só com o presente. Será se nós, em algum momento da nossa vida, nós não estamos nos comportando igual Esaú, se preocupando só com o hoje? Não, pastor, é porque eu sou assim. Eu sou assim. O que eu faço de manhã eu como meio-dia. Amanhã eu não estou nem aí. O que eu faço meio-dia eu como de tarde. E o que eu faço de tarde eu como de tarde mesmo. Isso não dá nem para um negocinho assim. Se não, quem vir depois de mim que se vire. Eu que não vou deixar nada para ninguém, pastor. O meu pai não deixou, a minha mãe não deixou, meu avô não deixou, meu bisavô não deixou, eu também não vou deixar não. Só com hoje. Eu vou desfrutar mesmo, isso é muito bom. A questão é se a gente precisar amanhã, como é que faz? Hein? Tem umas coisas que a gente precisa assim, de uma hora para outra. Tum! Aí não tem para quem recorrer. Aí já pensou aquele povo que só se preocupa com o hoje, com o agora, com o momento, com o presente. Não, se tiver um prato de lentilha para mim tá bom demais. Rapaz, bora dividir esse negócio para hoje e para amanhã. Não, amanhã Deus proverá. Mas e se a gente deixar um pouquinho para amanhã e Deus prover amanhã? Não dá assim uma aumentadazinha? Não dá? Esse é o nosso erro, irmão. A gente acaba tudo hoje, come tudo hoje. A gente não pensa no investimento. Não estou falando só de financeiro, não. Estou falando de tudo. Às vezes a gente não tem um projeto ministerial. A gente só pensa no hoje. Não, pastor, é porque eu estou aqui. Aí assim. Aqui tem que falar. Aqui tem muita obreira. Aí tá bom demais. Tá tranquilo. Né? Aí um prega, o outro prega. No dia que der para mim, eu estou aí. Ei, você não sabe amanhã. Você não sabe. Entendeu? Como é que funciona? Não, pastor, é porque hoje eu estou ali. Lá tá bom. Mas, e se Deus permitir, eu morro ali. Rapaz, e se amanhã? E se amanhã assim não der uma mudada, uma modifica? Como é que você vai fazer? Como é que eu vou fazer? Não, pastor, isso aí eu deixo com Deus. Mas é bom a gente fazer a parte da gente. Não é? Se Esaú tivesse dito assim: rapaz, fica aí com teu guisado, que eu vou fazer nem que seja um chibel. Não era? Eu vou pegar uma cabaça d'água, vou pegar uma muqueca de farinha e vou botar para dentro, vai matar a fome e eu vou continuar com a minha primogenitura. Mas não disse isso. Foi tolo, bobão, bestão. Aí jogou tudo no hoje, aí depositou tudo no agora. É igual um povo que tem aí. Nos últimos anos apareceu, eu não sei se aqui, acho que não. E se tem também. Nos últimos anos não apareceu aí umas pirâmides financeiras, vocês lembram? As pirâmides. Quem lembra? Levanta a mão. Não tem nenhum. Eu também lembro. Umas pirâmides, né? Com aquela mensagem ilusória. Bota aqui que com 30 dias tu tira isso aqui, tira mais. Aí foi. Não era assim? Rapaz, Bruno, aí tinha gente que vendia casa. Não era, Júnior? Carro. Procurava um comprador até para mulher e um menino, né? Que era para botar lá. Meu irmão, um dia quase que eu entro. Estou revelando agora para a missionária com muita humildade.
Quase que eu entro. O dinheirinho da BBP. O meu pastor presidente disse: vambora. Eu digo: vambora. Aí Jesus foi e botou o pezinho no freio. Não entra não. Não entra que se ferra tudinho. Foi, irmão. Tudinho. Aí, ó, com 30 dias, 60 dias, você entrava lá no site, não sei aonde. Cadê? Ó, balão. Debaixo daquela promessa ilusória e mentirosa de que vai ter isso, vai ter aquilo, vai duplicar, triplicar, quadruplicar. Ó, já pensou? Estava caindo um engodo desse. Camarada, pastor, ele estava pensando no futuro, estava nada. Ele estava pensando, era só no hoje. Porque hoje estavam prometendo mundos e fundo. E os crentes, porque tem uma coisa, irmão, que balança a gente, é dinheiro. Vai, fica tudo balançadinho assim, sabe? Tem aqueles até que choram. Não é? É ou não é, irmão? É, balança, irmão, debaixo de uma promessa de receber não sei quanto. Rapaz do céu, o cabo diz logo que é uma benção, que Deus é não sei o que. Eu sabia, pastor, que um dia eu saía dessa pindaíba, né? Vai pensando, tem que ir pensando, tem que ir pensando, tem que ir pensando. Às vezes a gente acha que o que a gente tem é pouco, mas esse pouco pode desaparecer, se a gente não tomar cuidado ali, ó. Entendeu? A gente tem que pensar no amanhã, tem que pensar no futuro. Mas aí, eu não sei porquê dessas coisas, mas a Bíblia diz assim que a sua palavra ela não volta vazia, né? Ela não volta vazia. Então a gente vai planejando, vai calculando. Que a bênção de Deus, a Bíblia diz, a bênção de Deus é que enriquece. O que enriquece não é o prêmio da Telecena, da Mega Sena, do Ayrton Senna. Não. A bênção de Deus é que enriquece. E ela não acrescenta dores. A bênção de Deus, quando é a bênção de Deus, acontece igual com a nossa irmã Maria. Ali não dá erro. Entendeu? Irmão. Deus faz assim quando Ele quer abençoar o seu povo. Mas com um pezinho no hoje e pensando no amanhã. No amanhã. É por isso que aconteceu o que aconteceu com Esaú. E eu encerro, que vocês já querem que eu encerre. Um quarto erro de Esaú. Tem hora que eu fico pensando assim. Disse: Jesus, é coisa de pastor mesmo, irmão. E se o povo fizesse tudo que a gente ensina, eu acho que eu estava no rabo da filha e eles já tinham disparado no meio do mundo. Sabia, Will? Se o povo fizesse tudo que é ensinar, rapaz, mas estava todo mundo bem. Estava todo mundo tranquilo. Estava. Negócio aqui não faz, é poucos que faz. Mas os poucos que fazem se dão bem. O quarto erro de Esaú. Esaú quando chega e diz: eu quero comer desse negócio aí, desse guisado vermelho. Botaram até o nome dele de Edom, que significa vermelho em hebraico. Se é, porque eu vou comer e vou morrer. Aí Jacó disse: eu comprou. E a Bíblia diz que assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Desprezou. Trocando em miúdos, Esaú não valorizou o que o pai lhe deu. Esaú não valorizou o que o pai lhe deu. Esse é o nosso erro. Às vezes o pai dá tanta cor para nós, né? Tanta coisa.
A gente faz murmurar. Pastor, não sei não, eu acho assim, assim, não é querendo ser não, mas eu acho que eu merecia mais, pastor. Eu acho assim, né, olhando assim, eu acho que eu merecia mais. Pastor, eu não sei não, mas eu estou nesse emprego aí, mas eu acho que Deus tinha que me dar um melhor. Pastor, eu casei com essa mulher aí, mas eu já vi que, não sei não. Se Deus tiver muita misericórdia de trabalhar na vida dela, mas não disse para trabalhar na dele. Porque se continuar desse jeito aí, pastor, nós não criamos comedorzinho de rapadura não. Pastor, eu casei com esse homem aí, mas eu sonhei, foi com um príncipe, aí me precipitei, vi esse trambei aí. Mas eu sonhei mesmo, foi com um príncipe. Aí não valoriza o que o pai lhe deu. Não é, Marcélia? Tem que fazer que nem Marcélia, os outros tudinho. Vai valorizando. Não é? Rapaz, esse ano, 2024, acho que o pastor estava zangado comigo. Que foi? Esse rapaz, onde foi que ele me botou? Olha, irmão. Aonde? Isso aqui, ó. Não, assim, pela minha capacidade, não é falsa modéstia não. E nem é falso, assim, pelo talento que eu tenho, pela habilidade que eu tenho, glórias a mim, né? Eu acho que eu deveria, no mínimo, rapaz, valorize o que o pai te deu. A Bíblia diz assim: sede fiel no pouco. Sobre o muito, é sobre o muito, não é no muito. Tem gente que pensa que é no muito. Você sabe o que é sobre? Sobre é assim, ó. Sobre o muito eu te colocarei. Vai sendo fiel. Não murmura, não despreza, porque senão o pouco ele tira. E depois vai ficar pelos cantos. Entendeu? No reino de Deus, vai trabalhando com alegria. Aqui nem um pastor. Diz que o pastor transferiram ele, botaram ele numa igreja. Não. Diz que o rapaz comprou uma cama, irmão Valdisson. Aí era a cama do sonho dele. E eu encerro aqui, vou começar a encerrar. Aí quando foi dormir, disse que a cama estava curta. Ficou zangado, tinha pago não sei quanto dormiu na cama. Esse rapaz, disseram que essa cama era 2 não sei por quanto. E aí agora, ó, curta desse jeito. Aí ligou para a empresa. Aí o técnico disse: rapaz, eu vou lá, não tem condição não. Eu vi esse homem, 1,70 m. Quando chegou lá, disse: deite aí. Aí a cama é para deitar assim, ó. Vai para cá. Deitar assim. Quando o homem olhou, ele estava deitado assim, ó. Aí ele disse: ah, não, senhor. Não, a cama está tudo certo. Está tudo tranquilo. Se você não está vendo não os pés pelo lado de fora, estou. Mas eu estou vendo também que o senhor está atravessado. O senhor está atravessado. Se endireite! Às vezes a gente fica atravessadinho. Aí as coisas não dão certo. Aí não flui. Aí acha, não é porque a cama é pequena, a cama é grande, é você que está atravessado. Às vezes é o pastor. Vai me botar na igreja desse tamanho. Meu filho, desatravessa. Não tem pastor maior do que a igreja não. Não é? Fica de pé. E um negócio desse aqui, não sei nem como é que eu termino. É com um moussezinho, porque tem dia, missionário, que o pão é de sal. Tem dia que o pão é massa grossa. Aí você fica, né? Aí, para não ficar muito ruim, acaba no final, serve assim um moussezinho de bacuri, né? Aí sai todo mundo tranquilinho. Missionária, louva o Senhor. Para nós encerrar. Olha o mousse de bacuri. Só para nós encerrar, que já é 8 horas. Tá bom? Coloca-se a mão na altura do coração. Deixa eu orar com você. E fica de pé para nós. Viu? Vamos aprendendo. Para as coisas fluir.
para as coisas darem certo, para as coisas andarem, crescerem, prosperarem, e o nome do Senhor ser glorificado. Amém? Fechemos os nossos olhos. Querido Deus e eterno Pai, eu compartilhei a palavra que o Senhor ministrou ao meu coração. Essa igreja é tua, o rebanho é teu, as ovelhas são tuas, o vaso também é teu, a unção é tua, a graça é tua, o louvor é teu, a misericórdia é tua, tudo aqui é teu. Deus eterno, nós acreditamos que essa palavra ela achou guarida nos nossos corações, e não é palavra de homem, é palavra de Deus. Deus eterno, abençoa o teu filho, abençoa a tua filha, porque nós temos a certeza que nós somos confrontados pelas verdades bíblicas, eternas, porém restauradoras, transformadoras, edificadoras. Abençoa a casa do teu filho, o emprego do teu filho, a família do teu filho, o ministério do teu filho. Repreende, Senhor, todo mal, todo embaraço, toda investida, que caia por terra no poder e autoridade que há no nome de Jesus. Alcança com milagre, com vitória, prosperidade, alegria, paz, amor, em nome de Jesus. Levanta-se a mãozinha para o alto e vamos adorar o nome do Senhor. Em nome de Jesus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Aleluia, glória a Deus.